Bom dia, irmãos. Eu quero aqui partilhar um pouco com vocês uma experiência muito forte que eu tive essa semana. Com o poder e a força da misericórdia de Deus, né? Eu sei que é algo que a gente já escutou várias vezes, né? Que Deus é misericórdia, que Deus é amor, que Deus sempre perdoa, que Deus nunca desiste de nós, mas essas palavras muitas vezes a gente escuta, né? E acaba a gente não se apropria, né, da força que tem essas palavras e o efeito que ela causa realmente no nosso coração. E na minha vida também foi dessa forma. Por muitas vezes é, eu agi dessa forma, né? Só que ultimamente, né, eu estou muito fragilizado e muitas vezes é, não consigo ser fiel a Deus, né, nas pequenas coisas. Acabo ferindo a Deus muitas vezes, mesmo sabendo que determinadas situações não são para mim, não é o meu lugar, mas eu acabo me deixando levar, né, pela nossa fraqueza, pela nossa fragilidade, pelo nosso pecado. A gente acaba se deixando levar por esses sentimentos, né? E essa semana eu escutei, né, uma frase muito forte, né, que eu pude escutar e perceber a força que ela tem, né? Onde foi o próprio Moisés, né, na verdade, do Shalom, que falava, né, que o pecado ele não nos define, né? O que nos define é o amor, que é o próprio Deus, né? E isso eu fui de perceber, né, que às vezes quando a gente cai, quando a gente peca, quando a gente não confia na misericórdia de Deus, o sentimento que vem no nosso coração muitas vezes é de derrota, sentimento de desesperança, a gente acaba se sentindo nada. A gente fica se sentindo triste porque ofendeu a Deus, a gente se sente longe de Deus, a gente sente vergonha de Deus porque a gente causou aquilo, né? E esses sentimentos vão gerando no nosso coração uma grande tristeza, aí é onde vem a depressão, a gente se sente abandonado por Deus, esquecido por Deus pelos problemas, pelo sofrimento, pelas doenças, né? E são N sentimentos, reações que a gente vai tendo, que a gente vai se tomando para si e vai esquecendo da força que tem a misericórdia de Deus, né? Então, por muitas vezes eu relutei contra isso, né? A gente se confessa, a gente recebe a absolvição, mas a gente não confia nesse poder de Deus, a gente não confia que Deus. Então a gente vai se deixando levar por esses sentimentos, né? E a gente acaba, muitas vezes a gente se encontra triste, desanimado, e a gente não sabe por quê. Na verdade é porque a gente alimenta mais a nossa mente com palavras ruins, com palavras duras, a nossa própria consciência que nos condena, né, que nos acusa sempre, né, de várias formas, e a gente vai alimentando a nossa mente com esses sentimentos, e a gente acaba ficando para baixo, nossa fé fica pouca, a gente acaba não confiando, a gente se desespera porque a gente não vê solução naquele problema, por muitas vezes a gente acaba caindo mais uma vez no pecado, e vai caindo, e às vezes o sentimento que dá é que a gente não tem mais jeito. O sentimento que dá é que muitas vezes não adianta mais lutar, porque a gente já tentou de todas as formas e a gente não consegue. Né? Mas essa semana eu tive essa experiência muito forte, onde eu fui me confessar, né? Como todas as outras vezes, e eu escutei do padre, né? Eu nunca tinha escutado assim ele dizendo: "Eu te perdoo". E essa frase tocou muito forte ao meu coração, onde eu pude perceber que é o próprio Deus que está ali. Naquele momento não é o Padre, é o próprio Deus que está ali, nos absorvendo, nos dando o perdão, apagando toda a culpa, todo o pecado, todo o mal que tenha feito, seja ele qual for. Então, assim, foi muito forte essa experiência que eu tive, né, de perceber e acolher esse perdão. Né, independente daquilo que a gente faça, a gente pecou 2, 3, 4 vezes, seja o maior pecado que a gente tenha cometido, que a gente se deixe ser tocado por essa força desse perdão de Deus. Que quando a gente se arrepende, que a gente se coloca nessa postura de arrependimento, Deus ele apaga todo aquele pecado, ele esquece. Ele não fica remoendo como a gente fica remoendo. Ah, porque eu fiz isso, porque eu deixei de fazer aquilo. Ah, mais uma vez eu vou ter que recomeçar. E é essa obra que Deus vem fazendo, né? De recomeço. Sempre se colocar diante de Deus como um recomeço. Ah, eu caí, mas eu vou me levantar e vou recomeçar de novo.
né? Então essa experiência é muito forte, né? E assim eu digo para vocês, quando vocês se sentirem esse sentimento, né, busquem a confissão, busquem esse arrependimento, né? Porque realmente é verdadeiro, né? Esse poder dessa misericórdia. Não, de não se deixar levar a se abater por esse sentimento de desespero, de desesperança, de que não tem solução, né? Porque é isso que o inimigo quer. Por isso que a gente se afasta de Deus, porque esses sentimentos são tão fortes dentro de nós que a gente tem vergonha, a gente deixa de rezar porque a gente tem vergonha, porque a gente pecou. E Deus ele não age assim, né? Nesse momento é onde a gente tem que mais se aproximar de Deus. Quanto mais eu pecar, mais eu tenho que me aproximar de Deus. Porque aí é onde a força da misericórdia vai nos atingir, né? Então, é esse recado que eu deixo para você, né? Busquem esse arrependimento, busquem esta confissão e se deixem tocar por essa força dessa misericórdia, que tudo tem jeito, né? Que realmente vai ser possível, é possível, né? Eu vencer toda a batalha, é possível vencer todo o pecado, é possível ter esse recomeço. Deus sempre vai estar de braços abertos para nos dar essa oportunidade de recomeço. Não importa a idade, não importa o tempo. Importa o nosso arrependimento e se colocar nessa postura de recomeço, né, de acolhimento dessa misericórdia.